Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou, e o empregado que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bom, servo, bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. E o patrão lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia da palavra nesse sábado, onde nós celebramos a memória de Santo Agostinho, nós entramos nessa semana na conclusão do Evangelho de São Mateus. E a conclusão do Evangelho de São Mateus, a partir do capítulo 24, e esse 25, é o sermão escatológico de Jesus. Jesus está falando dos fins dos tempos. Jesus está falando das realidades últimas, finais. O capítulo 24 e o 25, especificamente, é o último sermão, quando Jesus depois vai adentrar a realidade da sua paixão, morte e ressurreição. E hoje, de uma forma muito concreta, nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para a nossa caminhada e responder ao Evangelho, se nós temos produzido frutos, se nós temos multiplicado os talentos que Deus nos confiou. Quando eu olho para a vida de Santo Agostinho, eu fico impactado, porque Agostinho, na época em que ele viveu, ele não tinha um computador onde ele pudesse escrever os livros. Era tudo muito precário. E a multiplicação dos talentos de Agostinho são impressionantes. O que ele fez sem recurso,
É impressionante. Só pode ser a disposição de um coração que ama a Deus e que ama o próximo. Porque a primeira leitura vai mostrar exatamente esse amor fraterno que o apóstolo Paulo reconhece na comunidade de Tessalônica. Eles se amavam. O amor fraterno era visível entre eles. Eles se queriam bem, eles se perdoavam, eles ajudavam uns aos outros. Só que o bonito de Deus é exatamente isso. Paulo reconhece que o amor habitava naquela comunidade. Porém, Paulo vai dizer: só podemos exortar-vos, irmãos, a progredirdes sempre mais. Essa palavra precisa permear a nossa vida cristã, porque nós temos a tendência da acomodação na nossa vida espiritual, e em todos os âmbitos da nossa vida humana, seja no trabalho, seja no serviço, na paróquia, por exemplo, na igreja. A gente tem uma tendência de arrefecimento. E nós vivemos um tempo muito exigente, e ainda estamos passando por ele, nesse tempo de pandemia, em que se a gente não vigiar, a gente se acomoda. E Paulo vai exortar a mim e a você, como ele exortou os cristãos de Tessalônica, filhos do coração de Paulo, uma comunidade fundada por ele. Ele exorta para que eles progridam sempre mais. Quando a gente olha para a nossa vida, foi assim que eu comecei a homilia, nós somos chamados hoje, a partir dessa liturgia, a olhar para a nossa vida e perceber-nos se nós estamos dando desculpa para Deus. Porque aquele servo mau, que enterrou o talento, ele deu desculpa que o patrão era muito bravo, que ele sabia disso ou daquilo outro, dando desculpa para a preguiça. Desculpa usar uma palavra feia, mas vou usá-la, me perdoem. Dando desculpa para a vagabundagem. E o pior, colocando a culpa no patrão, naquele que tinha lhe dado o talento. Quando a gente vai inventando desculpa, a gente entra num abismo. Quando a gente inventa desculpas nos nossos afazeres, no nosso trabalho, na nossa vida eclesial, quando a gente inventa desculpa na nossa vida espiritual, a gente vai entrando num abismo. E o chamado que o Senhor faz a nós é esse: a nós progredirmos. A história de Agostinho é uma luz que aponta para nós o caminho do progresso. Um homem perdido que viveu uma vida sexual totalmente desregrada, apesar de ter tido uma educação católica, porque a sua mãe Mônica, que nós celebramos ontem, o educou na fé, ensinou-lhe as virtudes, mas ele achava que a fé da mãe, a fé de Mônica, era uma superstição, porque ele era um retor, ele se formou em retórica, ele ensinava os filhos dos imperadores, ele ensinava as pessoas importantes a falarem em público. Só que faltava algo no coração daquele homem tão inteligente. Ele fugiu, da África, onde ele morava, foi embora para a Itália, escondido da mãe. Ele enganou a mãe ali no porto, ela estava com ele. Quando ela bobeou, ele entrou no navio e foi embora. E aquela mãe insistente pela conversão do seu filho, um tempo depois pega o barco, o navio, e vai atrás dele e ainda o encontra. E aí a sede do império daquela época, as pessoas mais importantes viviam em Milão, e foi para lá que Agostinho foi. Foi para lá que Agostinho se direcionou. Mas faltava algo no coração daquele homem que ele não sabia o que era. E um dia ele, lendo uma obra de um retor que tinha se convertido para a filosofia,
nessa obra ele até fala, nossa, mas como esse cara tão inteligente, ele está dizendo de filosofia, o mais importante é ensinar a arte da retórica, porque com a nossa fala a gente convence, a gente transmite até uma mentira com uma roupagem de verdade, mas ele está dizendo de filosofia, e a partir daquele momento, ele começa a buscar a verdade. E ele ouve falar de um grande pregador, chamado Ambrósio, o bispo de Milão. E ele vai e começa a escutar as pregações. Lembra que São Paulo vai dizer que a fé entra pelo ouvido? Por aquilo que nós escutamos? Lá na Catedral de Milão tem um lugar onde Agostinho ficava escutando. E a palavra foi entrando no coração dele, e ele chega à grande descoberta. O que falta para a minha vida é aquilo que a minha mãe sempre me ensinou. O caminho da fé. Aquilo que eu achava que era superstição. E aí ele começa a ler a Bíblia. E ele começa a encontrar naquilo que se tinha de escritura a resposta. Que ele não encontrou nos livros, que ele não encontrou na filosofia que ele começou a estudar. A Sagrada Escritura, a palavra de Deus, tudo aquilo que Ambrósio foi ensinando e dando para Agostinho, foi levando Agostinho a fazer uma experiência profunda com a verdade, com a fé. E esse homem se converte. E hoje nós celebramos a memória de um pecador que aos olhos humanos nunca mudaria, mas que Deus mudou a vida dele e ele chegou aos altares. Ele chegou aos altares fazendo esse caminho, progredindo sempre mais no caminho da perfeição. Nós, como cristãos católicos, nós que estamos aqui em Brasília, você que acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, precisamos colocar uma meta de progresso. Porque um dia voltará o patrão e ele pedirá contas de tudo aquilo que ele nos deu. Imagina, nós estamos recebendo agora a oportunidade de estar no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, numa santa missa. Nós estamos tendo a oportunidade de escutar a palavra. Um dia o patrão voltará e ele nos pedirá conta. E o que ele quer é que eu e você experimentemos a alegria verdadeira. A alegria verdadeira que é servir a esse Deus. A alegria verdadeira que é colocar a nossa vida à disposição desse Deus. A alegria verdadeira é de encontrar nele o sentido de todas as coisas para a nossa vida, o sentido para o nosso sofrimento, o sentido diante das perseguições, o sentido diante das batalhas que nós enfrentamos na nossa saúde, as batalhas espirituais, as lutas que nós enfrentamos na nossa família, na nossa casa. E aquele que serve, aquele que trabalha, aquele que não tem preguiça, desculpa usar de novo essa palavra, aquele que não vive a vagabundagem espiritual, aquele que se coloca diante de Deus, que não vive no ócio, ele vai encontrar a felicidade que começa já aqui no serviço. Veja só, eu anotei aqui na minha colinha, a Didaquê foi um dos primeiros documentos escritos pelos cristãos, como forma de catequese, lá no primeiro século. E no número 12, nos números 3 e 5, a Didaquê vai dizer assim: se alguém quiser se estabelecer entre vocês, deixe-o ter um ofício, deixe-o trabalhar, e assim ser alimentado. E se ele não tiver cargo, providencie de acordo com a sua prudência, para que não hajam cristãos ociosos entre nós. A ociosidade, ela é daninha para a nossa vida espiritual, para o nosso caminho de santidade. Agostinho se colocou a serviço, foi descobrindo a verdade, converteu-se verdadeiramente, ele chorava amargamente os seus pecados. Se retirou, fundou um mosteiro. Depois ele foi eleito bispo. E toda graça do talento
da inteligência, Ele transformou em doutrina segura, onde a igreja está fundamentada até o século 21, onde nós estamos. Olha o resultado de uma conversão, olha o resultado de alguém que se coloca diante de Deus, querendo viver o progresso e não paralisado na ociosidade, na desculpa. Alguém que viveu o progresso da sua fé, o progresso da sua busca por Deus, alguém que multiplicou o talento. Quando o cristão mata o seu talento na terra, ele se coloca em perigo de matar o seu céu. Quando nós matamos os nossos talentos aqui na terra, a gente coloca em perigo de matar o nosso céu. Quando por egoísmo, a gente se retira, se esconde, a gente não se preocupa com os outros, a gente não se coloca a serviço. E isso denota que existe pouco amor no nosso coração, pouco amor a Deus e pouco amor ao próximo, que são os mais importantes mandamentos. Quando aquele fariseu foi perguntar para Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós não somos chamados a viver isolados da sociedade, escondidos no alto do morro, só nós e Deus. Não. O cristão precisa compartilhar da sua fé. O cristão precisa testemunhar a sua fé. O cristão precisa mostrar com a sua vida quem ele é. Mostrar o talento, multiplicar o talento, porque o Senhor voltará. E a palavra está dizendo, o patrão voltou. E aos que multiplicaram o talento, o que ele disse? Entrem na minha alegria eterna. E ao que escondeu o talento, o que ele disse? Servo mau. Servo infiel, servo indigno, arrumou desculpas, não se atreveu a correr os riscos. A sua preguiça foi a única causa que colocou ele num estado de improdutividade, que não multiplicou o talento que lhe fora confiado. Falta de amor para com o Senhor, pensou somente em si. Não ampliou a visão. Nós somos responsáveis para usar bem ou não o que Deus nos deu. Bata no seu peito e diga, eu sou responsável por usar bem ou não o que Deus me deu. O que você tem feito da sua vida? Tem dom maior do que esse, gente? Como você tem vivido sobre essa terra? Tem dom maior do que esse? É muito bom viver. Mas é muito bom viver segundo os critérios e os valores estabelecidos pelo reino. É muito bom viver. E quando Agostinho experimenta isso, aquela célebre fala nas confissões, quando ele vai dizer, tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde eu te amei, eis que estavas dentro e eu fora, e aí eu te procurava e lançava-me, nada belo ante a beleza que tu criaste, estavas comigo e eu não contigo, seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não existissem em ti. Chamaste, clamaste, rompeste minha surdez, brilhaste, resplandeceste e afugentaste a minha cegueira, exalaste perfume, eu respirei, agora anelo por ti, provei-te e tenho fome e sede, tocaste-me, e eu me ardi pela tua paz. Eu quero pedir ao Senhor que nessa Santa Missa, para todos os que estão aqui nessa igreja, e para todos aqueles e aquelas que acompanham de casa essa transmissão, que hoje o Senhor nos leve a uma profunda experiência pessoal com Ele, a um encontro pessoal com Ele, a semelhança daquele que Agostinho teve. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos na presença dEle. E eu quero pedir ao Senhor Jesus que Ele venha
em seu socorro. Eu não sei qual é a situação que você vive. Eu não sei se você ainda é uma pessoa que está na igreja, mas ainda não passou pelo processo da conversão. Eu não sei se você está aqui, mas está com o pé lá fora, vivendo mais no sistema do mundo do que no sistema de Deus. Eu não sei se você já é uma pessoa que caminha. Eu não sei se você é uma pessoa que até serve a Deus, mas somente no seu critério de não querer dar mais, de não querer progredir, de ficar somente ali, naquela realidade. Mas eu quero pedir ao Senhor nessa hora, que todos nós, Senhor, a começar de mim, que aqui estamos, tenhamos uma experiência profunda com o Senhor. Sejamos batizados com o seu Espírito. Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu quero pedir, Senhor, nós já estamos na reta final da nossa história. A igreja diz que desde a ascensão, nós entramos nos fins dos tempos. O Senhor pode voltar a qualquer momento para pedir contas. Se o Senhor não voltar, um dia eu irei, nós iremos. E por isso, Senhor, eu quero pedir nessa tarde de sábado, pela intercessão de Santo Agostinho, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, eu quero pedir nessa hora que o nosso coração seja alcançado pela força do seu Espírito. Que essa palavra caia e produza frutos. Que nós sejamos aqueles que, ao sairmos dessa Santa Missa, nós sairemos com um propósito de progresso. Nós progrediremos na fé. Nós progrediremos no nosso caminho de conversão. Nós progrediremos, Senhor Deus, no nosso serviço ao Senhor. Mas também em tudo aquilo que nós fizermos, o nosso trabalho ordinário do dia a dia, seja um trabalho externo, ou seja, como tantas mulheres, no trabalho da casa, nós queremos fazer tudo para a sua glória, e nós queremos, Senhor Deus, viver em espírito, e no espírito, tudo aquilo que nós fizermos, é para a sua glória. A minha vida é para a sua glória. Vai dizendo agora para Ele, vai pedindo para Ele entrar agora na sua história. Vai orando e dizendo, Senhor, a minha vida é para a sua glória. E eu quero progredir, eu quero avançar no caminho de santidade, no caminho da virtude. Aquilo que eu ainda não conquistei, eu quero avançar para conquistar. Eu quero eliminar os vícios da minha vida. Eu quero viver para Ti. Eu quero, Senhor Deus, consagrar a minha vida nessa hora ao Divino Espírito Santo. Convida o Espírito Santo nesse momento a entrar na sua vida, a entrar na sua história. Você que já serve, você que já é uma pessoa consagrada a Deus, eu que sou sacerdote, nós que estamos aqui, todos nós. Senhor, entra agora na minha história. E se eu cair na tentação do ócio, se eu paralisei no meu caminho de conversão, se eu não progredir, eu te peço, eu quero progredir. E ao olhar para Agostinho, eu quero caminhar na sua direção e chegar numa santidade verdadeira, conduzida por Ti, na sua graça, para que o Seu nome seja engrandecido e glorificado. Senhor, eu imponho as minhas mãos sacerdotais e peço que o Senhor leve a sério a oração que está sendo feita nessa hora. Senhor, eu peço, o Senhor me confiou este povo, e que nenhum daqueles que o Senhor me confiou nessa hora se percam, mas que agora o Seu Espírito derramado sobre eles, possa gerar neles um desejo de progresso, de um abandono dos vícios, de um progresso nas virtudes, e de uma decisão por fazer tudo para a sua glória, e não para a vanglória, mas para a sua glória. Eu vou multiplicar os talentos para a sua glória. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim, para a sua glória. E quando o Senhor voltar, eu quero pedir que cada um desses irmãos escutem a sua voz dizendo: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu te confio mais. Entra na minha alegria. Eu te peço que toda tristeza seja transformada em alegria. Que todo abatimento que pesava sobre o seu povo seja agora cancelado e eles experimentem o alívio da sua presença.
que toda e qualquer confusão religiosa, mental, emocional e psíquica seja agora sanada pela força do seu Espírito. E que haja disposição, e que haja decisão de viver a sua vontade. Ora por um instante no Espírito. Xerecanta labari ahari ala canta labari. Xerere banda la canta labari ala labari. Xerianda la canta labari ahari ala canta. Xericanta labari ala canta labari ala labari ala. Xerera labari andara canta. Sela, Senhor. Faz o que é preciso. Opera da maneira que é necessário. Só o Senhor é Deus. E o Senhor sabe o que cada um necessita para que essa obra se estabeleça. Faz, Jesus, na vida do seu povo. Se é a partir de um milagre, de uma cura extraordinária, que assim seja feito. O que nós queremos é fazer a sua santa vontade. Amém. Um instante, agradeça a Jesus, diga muito obrigado, porque eu sou alcançado pela sua graça. Diga para Ele muito obrigado, porque eu sou abençoado por ti. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou alcançado pela sua misericórdia. Muito obrigado, porque o Senhor me chama para o progresso espiritual, humano, para que um dia, na alegria do teu reino, eu possa viver. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.